Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Eu sou Valéria Reis, fonoaudióloga, convidada do programa Bem Viver. E hoje vamos conversar sobre autismo. No programa Bem Viver de hoje, vamos falar sobre autismo. Quando a gente fala de autismo, existe popularmente um consenso, assim, um estigma, na verdade, né? Que a pessoa lembra daquele autista que viu na novela ou no filme, e aí lembra que a pessoa ela não gostava de interagir, ela não gostava de brincar, ela vivia isolada das outras pessoas, ela ficava se balançando muito ou se autoagredia. A gente sabe que isso não é uma verdade, né? O autismo é um transtorno que envolve o comprometimento da comunicação, então da linguagem dessa pessoa, da interação social e dos comportamentos dessa pessoa também. Então os comportamentos são comportamentos estereotipados, restritos e repetitivos. Para os critérios diagnósticos do autismo, a gente considera o DSM-5, tá? E aí a gente vai considerar justamente a interação social dessa criança, a linguagem dessa criança, se é funcional ou não, e os comportamentos, que foi o que eu acabei de falar. A gente define esses critérios, né? Quando a gente fala de autismo, a gente sabe que existe uma gradação, como se fosse um espectro mesmo, né? Quando a gente fala transtorno do espectro autismo, a gente tem um espectro. Então a gente tem uma gradação, a gente tem níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, né? Que vai até do leve, do moderado ao grave. E de acordo com essa gradação, que vão ser as nossas intervenções e vai ser o comprometimento dessa pessoa. A gente sabe hoje que existem várias pesquisas, vários estudos buscando saber quais são os genes causadores de autismo, né? Ainda essas pesquisas estão muito no âmbito de estudo científico mesmo, de pesquisas, nada levado ainda muito à prática, sabe? Que a gente consiga fazer assim, deixa eu identificar no meu filho quais são os genes ali que podem causar o autismo. Né? Ainda está muito em volta da pesquisa científica. A gente sabe que não existe um único marcador biológico, né, causador do autismo, assim como a síndrome de Down, que existe alteração no cromossomo 21, no caso do autismo, como são vários níveis, existem vários genes. Então ainda está sendo feito muitos estudos e muitas pesquisas. O que a gente sabe é que não existe nenhum marcador biológico. A chance de 3 a 19%, né, de ter TEA, né, transtorno do espectro autismo em irmãos, ela acontece. Quando a gente fala do diagnóstico precoce do autismo, é com o objetivo de você dar oportunidade para essa criança de acontecer o que a gente chama de neuroplasticidade, né? De você conseguir estimular e adequar todos os comportamentos, a linguagem, melhorar a qualidade de vida dela. E quando a gente fala em diagnóstico precoce, não é só fechar redondinho, né? O diagnóstico, realmente está dentro do espectro ou não. É de se aquela criança apresenta sinais
há uma hipótese diagnóstica em volta do autismo que ela já receba a intervenção da equipe multidisciplinar, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do psicólogo, para que a gente consiga trabalhar e melhorar essas habilidades da criança, tanto de comunicação quanto de interação social, como as habilidades também acadêmicas, né? Então, o diagnóstico precoce é com o objetivo de você dar possibilidade para aquela criança de se desenvolver. Falando dos sinais do autismo em bebês. Então, os pais precisam ficar um pouquinho atentos. Essa criança a gente consegue observar já alguns comportamentos desde bebê. O primeiro deles é durante a amamentação. Quando a mãe tá aqui, ó, com a criança, ela consegue ver esse contato visual. Como que tá acontecendo esse contato visual, aquele contato pele a pele, né, que é aquele primeiro contato do bebê com a mãe. As mães que têm filhos com diagnóstico de autismo relatam que os bebês, na época que as crianças, né, na época que eram bebês, não tinha esse contato visual. Ou até mesmo era uma criança que não queria colo, preferia ficar no berço ao invés do colo da mãe. Outra questão também de sinal, né, de autismo em bebê é aí por volta de 1 ano de idade, a criança começa a falar as primeiras palavrinhas, dar, água, nanana, referente à banana, e aí a gente não observa essa fala nessa criança. E chega por volta de 1 ano e 6 meses, a criança já tinha que ter ali palavras isoladas, conseguindo fazer solicitação de objetos para a mãe, para aquilo que ela quer, ou interagindo, e a criança não fala. A gente observa um atraso dessa linguagem por volta aí de 1 ano e 1 ano e 6 meses. Também algo a se observar é como essa criança brinca. Então, por exemplo, essa criança de 1 ano e 6 meses, ela pega a bonequinha, finge que tá ninando a bonequinha, ou pega a mamadeira e coloca na boca da boneca. Isso é algo que a gente observa no desenvolvimento normal. No autismo, a criança ela tem dificuldade de fazer o uso funcional do brinquedo. Então, o carrinho a gente já consegue fazer vrum, vrum, ou bibi. Por mais que a criança não tenha uma fala, uma linguagem desenvolvida, ela consegue fazer o uso funcional desse brinquedo. No autismo, as crianças têm um interesse restrito, um interesse bem específico. Então, ela se interessa pela rodinha do carro, do caminhão, ou ela se interessa pelo controle, fica andando com o controle debaixo do braço o tempo todo, ou ela se interessa pela poeirinha que está ali debaixo do tapete e fica com aquela poeirinha no dedo o dia todo. E se a mãe tira aquilo dela, gera um transtorno muito grande. Então, a gente já consegue observar desde a amamentação até o desenvolvimento da linguagem ali da criança, como que ela interage com outra criança. Às vezes a criança que tem diagnóstico de autismo, ela ela tem dificuldade, né? Mas ela fica bem aquém quando vê outra criança, ela não quer interagir. E no desenvolvimento normal é o oposto. A criança, quando vê outra criança, quer brincar, quer interagir, né? Então a criança com diagnóstico do autismo, muitas das vezes ela tem uma certa aversão com outras crianças. Então, esses são alguns dos sinais. Então, vamos falar sobre os níveis de comprometimento do autismo. Então, no próprio DSM-5, ele classifica em 3 níveis: nível 1, 2 e 3, tá? Então, vai do grau leve, que é o nível 1, que a gente colocaria aí o famoso a síndrome de Asperger. O nível 2, que é o nível moderado, que a criança vai precisar de estimulação, mas ela pode ser pouco ou muito funcional, dependendo do tipo de intervenção dado.
E no nível 3, a criança, mesmo com muitas intervenções, muita estimulação, muitas terapias, ela pode ser pouco funcional. Então, ela ser dependente até nas atividades de vida diária, para se banhar, para comer sozinho, para calçar um sapato, para vestir uma roupa. Então, de acordo com esses níveis de comprometimento, a gente já sabe o que esperar. Independente de qual nível a criança está, o nosso objetivo, a nossa função é estimular, é trabalhar, né? E esperar qual que vai ser a resposta dessa criança. Mas a gente não pode taxar, ele não vai conseguir porque é um nível grave. Não, nós vamos trabalhar para que ele consiga, né? E se ele não conseguir, o que nós vamos fazer, Valéria? Vamos adaptar para que seja de forma mais funcional para ele e para a família, seja para a comunicação, né? Para ele se comunicar com a família, seja para o dia a dia. Então a gente vai trabalhando. Uma coisa importante também a ser dito muitas das vezes, quando a gente dá o diagnóstico para a criança, né, quando a criança recebe o diagnóstico de autismo, muitas mães falam assim, eu não posso fazer terapia, eu não posso iniciar a terapia porque ainda não tenho o diagnóstico fechado. Não, nós vamos iniciar as terapias, o trabalho multidisciplinar, fono, TO, psico, todos os profissionais que forem necessários, independente se o diagnóstico estiver fechado ou não, porque essa criança precisa de estimulação. E tempo para eles é ouro. A gente não pode ficar esperando o exame ficar pronto, ter um diagnóstico fechado certinho, tá? Com relação ao tratamento no autismo. Hoje a gente sabe que por mais que estejam feitos estudos com relação a testes genéticos, o tratamento é comportamental. Então são as terapias. Então a gente vai precisar muitas vezes do fonoaudiólogo, que sou eu, vamos precisar do terapeuta ocupacional, vamos precisar em alguns casos do fisioterapeuta também, do psicólogo, do psicopedagogo, do médico neuropediatra. Então assim, a equipe, a gente fala que ela é multidisciplinar e a gente vai analisar cada caso. Tem casos que precisam de mais profissionais, tem casos que menos, mas basicamente o tratamento é multidisciplinar e a gente precisa de estar juntinho com essa equipe, trocando ideia, trocando informações, trabalhando junto para que a gente consiga melhora do caso. Hoje, com relação ao autismo, a gente tem vários métodos de intervenção, tá? Tem o método Denver, tem ABA, tem Floor Time, então as pessoas vão se especializando e direcionando a sua terapia em torno daquele método X. Mas basicamente, de forma geral, o tratamento fonoaudiológico é para viabilizar a comunicação dessa criança. A comunicação dessa criança com a sua família, a comunicação dessa criança com os coleguinhas na escola, tá? Então a gente vai trabalhar o mais próximo da linguagem funcional. O que a gente quer? Que a criança tenha uma fala? Sim, mas que essa fala seja funcional, que não seja apenas uma repetição, uma fala sem contexto, né? Mas que seja uma fala de interação social. Então, se eu te pergunto, qual é o seu nome? Você vai conseguir me responder. Ah, meu nome é Valéria. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho tantos anos. Ah, onde você trabalha? Ah, eu trabalho ali. Ah, o que você gosta mais de comer? Então, para que essa linguagem seja com uso social. A gente vai trabalhando, esse é o final, né? É como se a gente falasse assim, que esse é o produto final do trabalho fonoaudiológico. Mas antes disso, a gente precisa fazer com que a criança melhore o contato visual, com que a criança imite o que a gente está fazendo, né? Com que a criança compreenda aquilo que a gente tá falando com ela. Então, a gente vai trabalhar na comunicação dessa criança.
Vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver, falando sobre autismo. A ecolalia, o próprio nome já diz, eco da fala. Então é uma repetição que a criança tem da sua fala. Essa ecolalia, ela pode ser imediata. Então você fala para a criança, qual é o seu nome? Ela repete, seu nome? Ela pode ser imediatamente a sua fala, ou ela pode ser tardia, que é quando a criança repete o que ela ouviu na televisão, ou ela repete o que os pais falaram, ou o que o professor falou. Eu tenho um paciente que ele fazia muito uma ecolalia de uma fala da avó dele, que a avó dele ficava assim, juízo menino, aí ele ficava, juízo menino. Toda vez que ele fazia alguma coisa que era errado, ele mesmo já falava, juízo menino. Para a gente conseguir diminuir as ecolalias, o primeiro ponto é aumentar o repertório de fala e de linguagem dessa criança, né? Que quanto maior o vocabulário, quanto maior o acesso ao léxico, menor serão essas repetições. Eu considero a ecolalia, eu considero assim, como não totalmente uma coisa ruim, porque tem muitas crianças que são não verbais, ou seja, elas não falam e elas começam a falar por essas repetições e depois essas repetições se transformam em fala e linguagem funcional. Então, não é de todo ruim a ecolalia. Basicamente, para a gente conseguir redução dessa ecolalia, o primeiro ponto é muitas das vezes você fazer uma pergunta aberta para a criança. Então, ao invés de você perguntar para ela assim, você não quer comer? Aí ela vai falar assim, não quer comer. Então você fala assim, você quer banana? Ela vai falar banana. Se ela não quiser banana, se banana for algo que ela não come, ela vai repetir banana. Não, ela vai voltar atrás, tá? Então colocar na palavra final ou incluir na palavra final algo que a criança não goste. E aí ela vai rever essa repetição e vai consertar e vai te falar, não quero, tá? Então isso é uma forma da gente conseguir reduzir essa ecolalia. Da outra forma, principalmente as ecolalias tardias, muitas das vezes a gente está trabalhando com a criança um tema. A gente está aqui brincando, todo mundo está brincando aqui de carrinho. E a criança vem com uma ecolalia da Peppa. Peppa Pig, Peppa Pig. Aí você fala assim, Peppa, mas olha fulano, agora a gente está falando aqui sobre o carrinho. Olha o carrinho assim, assim, assim. Chamar a atenção dele para o que está sendo dito naquele momento. É como se você estivesse falando assim, olha, eu entendo que você está falando da Peppa, mas agora não é o momento. Agora a gente está trabalhando outra coisa aqui, a gente está trabalhando o carrinho. Você chamar a atenção dele para isso. Falando das estereotipias, as estereotipias é algo que incomoda muito aos pais, aos familiares. Por quê? É um movimento motor, repetitivo, sem função nenhuma. E pode acontecer também na fala. Vou dar exemplo para vocês. Na fala é quando a criança fica... E estereotipia motora, a criança às vezes tem um flap, tem algumas crianças que bate a
palma demais ou fica pulando muito. Então isso incomoda muito aos pais, que traz um desconforto social da estereotipia, porque aquilo não tem finalidade. Do nada a criança começa a pular sem parar. Isso atrapalha na aprendizagem da criança, no convívio social dessa criança. Tem alguns pais que às vezes têm uma atitude errada, às vezes por falta de conhecimento mesmo, e segura a mão da criança ou xinga a criança, fala, não pode fazer isso. Mas não façam isso, pais. Tá? A estereotipia, apesar de trazer um incômodo social, de ser uma coisa ruim aparentemente ali para os pais, é uma forma da criança se reorganizar. Às vezes o ambiente que ela tá, aquele estímulo sonoro, as pessoas falando, conversando, ou a sensação da criança, o corpo dela frente àquilo, gera uma desorganização. Então essa estereotipia é como se fosse para ela se equilibrar. Nós mesmos temos estereotipias, né? Tem gente que quando tá nervoso rói unha, tem gente que quando tá nervoso balança a perna ou fica tirando fio de cabelo. Então, só que no caso do autismo, essa estereotipia é sem função, muitas vezes ela acontece sem finalidade alguma, né? Ou às vezes com extrema felicidade a criança também apresenta estereotipia. O que a gente pode fazer para reduzir essas estereotipias? Nunca eu vou trabalhar sozinha, né? Eu vou dar as minhas contribuições, mas o terapeuta ocupacional vai trabalhar essa integração dos sentidos dessa criança, trabalhando muitas das vezes a integração social dessa criança, o psicólogo. Então a gente vai trabalhar em conjunto, mas a gente vai tentar ao máximo melhorar o repertório de brincadeiras dessa criança. Por quê? Se a criança não sabe brincar com nada, então ela não sabe usar o carrinho da forma para que é devida. Ela não sabe usar a boneca da forma que é devida. Ela não sabe usar o pente da forma que é devida para pentear o cabelo. Então ela pega o pente, lambe ou cheira. Pega o carrinho, joga longe ou fica girando a rodinha. O repertório dessa criança é muito restrito. Então a tendência dela ter muitas estereotipias é muito grande. A gente melhorando esse repertório dela do brincar, da interação, do contato visual, a gente tende a diminuir as estereotipias. E aí eu vou contar com a ajuda de toda a equipe multidisciplinar envolvida naquele caso. Quando a gente fala de gênero com autismo, 75% dos casos acomete os meninos, o sexo masculino, e 25% acomete as meninas. É maior incidência o autismo aí nos meninos. Quando a gente fala de doenças, né, de comorbidades associadas ao autismo, a gente tem a deficiência intelectual e tem a hiperatividade também. São coisas separadas, né? Não quer dizer que a criança com autismo tem deficiência intelectual e hiperatividade, tá? Mas elas podem vir como comorbidades, né, associadas ao autismo. Por isso, muitas das vezes, a dificuldade inicial de fechar o diagnóstico, porque muitas das vezes o médico, a equipe ali multidisciplinar fica em volta, será que é apenas uma agitação, uma hiperatividade? Será que é deficiência intelectual ou será que é o autismo? Né? A expertise aí dos profissionais que vai ajudar nessa diferenciação aí diagnóstica. Mas a gente pode ter como comorbidades a deficiência intelectual, né, em aí 40% a 60% dos casos, e a hiperatividade também. Quando a gente fala em autismo e inteligência, muitos pais já ficam assim preocupados. Meu Deus, será que além do autismo tem aí o atraso mental? Né? A gente sabe que são coisas diferentes. O autismo tem o acometimento, né, o comprometimento na linguagem, na interação social, no comportamento da criança.
E a deficiência intelectual, ela compromete ali a inteligência dessa criança, o aprendizado dessa criança de acordo com aquela faixa etária que ele tá, de acordo com o que é esperado para a idade dele. Mas a gente pode ter associação disso, né? Como eu falei anteriormente, das comorbidades. Em alguns casos, a criança, além de apresentar o autismo, apresenta também a alteração da inteligência, né? O déficit intelectual. É importante falar que a gente, né, assim, popularmente falando, muitas pessoas têm o preconceito de achar que a criança não fala, ela não é inteligente. E a que fala é muito mais inteligente. E não é verdade, né? A linguagem faz parte da inteligência, mas a gente tem várias formas de avaliar a inteligência. E não quer dizer que a criança, por não falar, não se expressar oralmente, ela não é inteligente. E isso a gente consegue ver assim muito claro no autismo. Tem crianças que têm o interesse assim por números, por alfabeto, por cálculos, que com 2 anos de idade sabe todo o alfabeto, sabe os números, sabe as cores, sabe as formas geométricas, né? A gente consegue ver isso bem, esse interesse bem específico e restrito e que não é normal, né? Assim, esperado, na verdade, para aquela faixa etária. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a crise e a birra no autismo. É importante, quando a gente fala de birra e crise, a gente analisar isso individualmente, tá? A pessoa que não conhece a criança vai olhar aquela cena de birra ou de crise e vai falar, nossa, que menino pirracento. Mas muitas das vezes não, a criança está em crise. Então isso tem que ser analisado muito individualmente, a gente entender, nós como terapeutas, a gente sempre está ligado muito ali aos pais, a babá, aqueles cuidadores da criança, para a gente entender exatamente a rotina da criança, o que acontece com ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que leva ela a fazer uma birra, o que desequilibra ela, né? Esses dias para trás atendi um paciente que ele caiu da cadeira na casa dele lanchando. Então ele estava com aversão à cadeira, ele não queria sentar na cadeira por medo de cair, porque ele se machucou. Então se a gente não tivesse conversado, eu conversado com a mãe, entendesse o que aconteceu naquela semana, eu falar, gente, por que ele não quer sentar, né? Será que é uma birra, ele não quer fazer? Mas não. Então a gente tem que entender bem, individualmente, o que está acontecendo com aquela criança, o que está se passando na casa, da família, para a gente tentar definir. É uma birra? É algo específico que ele quer e por isso ele está brigando, ele quer te falar que ele quer aquilo e você não quer dar? Ou é uma crise sensorial, que ele está incomodado, ele está desorganizado. É difícil a gente falar isso de forma genérica, né? Isso realmente tem que ser analisado caso a caso. Quando a gente fala de seletividade alimentar, muitas pessoas têm a tendência a achar que o meu filho tem recusa alimentar ou não come certo tipo de consistência, então ele é autista. Não, isso não é verdade, tá? Nem sempre a gente vai ter crianças com autismo com seletividade alimentar. Quando a gente fala da seletividade alimentar, a gente está relacionando muito àquela consistência, aquela textura. Então, muitas das vezes tem criança que não aceita as texturas mais sólidas ou mais crocantes, porque aquilo gera uma aversão quando ela está mastigando, né? Então, aí eu vou contar com a ajuda da TO e comigo para a gente trabalhar para dessensibilizar essa criança e trabalhar essa aceitação com relação aos alimentos. Mas nem sempre a criança que tem autismo tem seletividade alimentar e nem sempre a seletividade alimentar quer dizer autismo, tá? São coisas diferentes que podem vir ou não associadas.
Para estimular o contato visual, vamos usar de artifício aquele objeto que a criança gosta. E aí você vai aproximar do olho, pegue um objeto que a criança goste e aí aproxima do olho. Ou faça também o objeto funcionar assim que ela olhar, tá? Se isso não funcionar, se a criança estiver atenta ou com hiperfoco em outra atividade, porque a criança ela tem muita dificuldade de fazer alternância. Então ela não consegue ouvir você falando, né, e brincar. Então você tampa o campo visual dessa criança, o que está atrapalhando ela de olhar e traz o objeto para próximo do olhar, tá bom? Esse foi sobre o contato visual. Vamos falar um pouquinho de como estimular a fala e linguagem das nossas crianças com diagnóstico de autismo. Muitos pais acham que para estimular a fala e linguagem tem que ficar falando muito, conversando muito. Então, se a criança, por exemplo, pegou um objeto que não podia e aí a mãe fala, não pode, você pegou isso, você vai se machucar, olha o que você está fazendo com seu irmãozinho. Não. No caso de autismo, nós vamos usar palavras curtas, palavras isoladas. Se a criança fala palavra isolada e fala frase com duas palavras, aí você também pode usar de frases. Mas não adianta você ficar falando um monte de coisa para a criança, porque ela não vai compreender e não vai te responder. Então, por exemplo, se a criança quer a máquina fotográfica, ela quer esse brinquedo, você vai falar, ah, Laura, a máquina, oh, a máquina. Então, olhe de frente para ela, tente fazer uma fala com mais melodia, tá? E com palavras curtas. A mesma coisa para que ela te compreenda. Geralmente, os pais falam assim, fulano, vem cá, senta aqui para você calçar o tênis. Olha quantos comandos nós demos para essa criança. Heitor, vem cá, senta para calçar o tênis. Às vezes ele nem compreendeu ainda o comando de vem cá. O que é isso? Vem cá. O que é isso? Cá. Cá é aqui perto de mim, ou ali é longe. Às vezes ele nem sabe esses conceitos. Então vamos dar um comando por vez, esperar que a criança execute esse comando. Então, Heitor, vem cá. Se ele não veio, vá até ele. Heitor, vem. Se ele não veio até você, você pegue, você dá o apoio total. Vem. Mostre para ele, senta, dá apoio para ele sentar. Quando ele sentar, você fala o pé. E aí, calçou o pé, calçou o sapato. Tá? Então a gente vai dar um comando por vez, com palavras curtas, esperar que ele execute cada comando e, se preciso, dar o apoio parcial ou o apoio completo naquele comando dado, tá bom? Chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a Unimed Inconfidentes e o Dr. Sérgio Afonso pelo convite e até a próxima! Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.